Vamos prosseguir com a resolução da nossa prova, Colégio Militar de Salvador 2020 para 2021. Agora vamos ver a questão número 10. Observe que na questão número 9 eu cometi um errinho de conta lá no final, né? Só que esse erro não afeta o resultado final da questão. Mas você vê que o erro pode atormentar qualquer um, né? Qualquer um pode cair no erro desse. Um errinho de conta, na hora de somar os metros quadrados lá das partes do prédio, eu encontrei uma diferençazinha lá. Mas felizmente o número de latas de tinta não se alterou com esse erro. Então aqui a questão número 10 é a respeito de mistura com álcool e gasolina. O combustível de um carro, né? O carro do pai de Maria é flex, ou seja, é possível utilizar gasolina, álcool ou ainda uma mistura de álcool e gasolina. Todos os carros no Brasil são assim, né? Só os muito antigos que não são. A capacidade do tanque de combustível desse carro é de 60 litros. 60 litros é a capacidade do tanque, certo? Mas o pai de Maria, quando o combustível está próximo de terminar, abastece sempre com 50 litros. Então a capacidade do tanque é 60 litros, pode ser de álcool ou gasolina, ou então uma mistura, né? E aí ele coloca mais 50 litros, aí sai de lá com um tanque cheio ou quase cheio. Agora esses 50 litros pode variar, álcool ou gasolina ou uma mistura de ambos. Em determinado dia, ele colocou 40% de álcool e 60% de gasolina. Então, vamos anotar isso aqui. 40% de álcool e 60% de gasolina. 40% de quê? Da capacidade do tanque? Não. 40% disso aqui, ó, disso que ele abastece. Ele abastece com 50 litros. Então, desses 50 litros que ele colocou, 40% foram álcool e 60% de gasolina. Isso na primeira reabastecida que ele deu. Aqui, colocou 40% de álcool e 60% de gasolina. E com isso ele gastou R$208. Então, R$208 é o que ele gastou para pagar esse álcool e essa gasolina, 208. Enquanto que na parada seguinte, quer dizer, ele andou mais uma distância, gastou esse combustível, e aí na parada seguinte ele colocou lá mais 50 litros, sendo que dessa segunda vez ele colocou 60% de álcool e 40% de gasolina. Foi o inverso, né? Aqui foi 40 de álcool e 60 de gasolina, da primeira vez que ele reabasteceu. Da segunda vez, foi isso aqui. Ele colocou mais álcool do que gasolina. E dessa vez, ele gastou R$202. Certo, aí vem a pergunta. Se o valor de cada litro de gasolina e cada litro de álcool se manteve o mesmo nas duas situações, a diferença entre esses valores é... Olha só o que ele quer saber. Ele quer saber a diferença entre os valores. Valores de quê? Disso que ele está falando, ó. Se o valor de cada litro de gasolina e cada litro de álcool são esses os dois valores que ele está falando aqui nessa frase. Então, ele quer a diferença entre esses dois valores, ou seja, a diferença entre o preço de 1 litro de gasolina e o preço de 1 litro de álcool. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esses preços aqui de G e A. A é o preço de 1 litro de álcool e G é o preço de 1 litro de gasolina. A gente tem que descobrir isso, né? E nós vamos utilizar essas informações aqui. Por exemplo, aqui nessa situação que ele gastou R$208,
quantos litros de álcool e quantos litros de gasolina ele colocou. Olha, o total é sempre 50 litros. Então, desses 50 litros, 40% foi álcool e 60% foi gasolina. Então, vamos calcular isso? 40% de quê? Do valor? Não, é 40% do total, da quantidade de litros, né? Então, quanto que é 40% de 50 litros? 40% de 50 litros, você vai pegar e fazer essa conta aqui. 40 sobre 100, que é 40%, vezes 50 litros. Então, 40% de 50 litros, quanto é que vai dar isso? Ó, aqui vai simplificar por 50, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 40 dividido por 2 dá 20, ou seja, 20 litros. 20 litros de quê? De álcool. Então, dessa primeira vez que ele reabasteceu, ele colocou 20 litros de álcool. Então, 20 litros de álcool. E é claro que a gasolina que ele colocou aqui foi quanto? Se o total é 50 litros, é só você fazer 50 litros menos 20 litros. Você vai ficar com 30 litros, ou seja, 30 litros de gasolina. Ou então você podia fazer 60% dos 50 litros. 60% é 60 sobre 100. Então, 60 sobre 100 desses mesmos 50 litros, aqui vai simplificar também, por 50, aqui vai ficar 1 e aqui 2. 60 dividido por 2 é 30. Então você pode achar esses 30 litros ou assim, fazendo a porcentagem, ou então subtraindo. Isso foi da primeira vez. E ele gastou quanto com isso? R$208. Agora, da segunda vez, o que aconteceu? Da segunda vez foi isso aqui, ó. 60% de álcool e 40% de gasolina. Precisa fazer a conta? É claro que se foi aqui 20 e 30, da outra vez vai ser o quê? 30 e 20, porque as porcentagens são as mesmas, né? Você, para saber a quantidade de álcool, 60% de 50 litros. Isso aqui também é 60% de 50 litros. Quer dizer, a quantidade de álcool que ele vai colocar dessa vez é igual à quantidade de gasolina que ele colocou da primeira vez e vice-versa. Então, na segunda vez, ele colocou 30 litros de álcool e 20 litros de gasolina. E dessa vez ele gastou menos, né? Gastou R$202. Agora, olha a pergunta que ele faz. O que ele quer saber é a diferença entre os preços de 1 litro de gasolina e 1 litro de álcool. Quem é mais caro, hein? A gasolina ou o álcool? Se você já viu alguém reabastecendo, você deve saber que a gasolina é mais cara que o álcool. Porém, você pode chegar a essa conclusão por aqui. Olha só. Aqui ele colocou mais gasolina e menos álcool. Então, ele colocou mais gasolina e por causa disso, ele gastou mais. Gastou um pouco mais. Quer dizer, então, que a gasolina é mais cara, né? Então, essa tal diferença que ele está perguntando aqui, diferença entre os valores, é G menos A. Não é A menos G. A menos G é se o álcool fosse mais caro. Então, o que a gente tem que calcular é isso aqui. G menos A. Quanto vale isso? Olha só, você pode descobrir quanto que é 1 litro de gasolina e quanto que é 1 litro de álcool a partir daqui, tá? Se você der esse problema aqui para um adulto fazer, ele vai resolver rapidinho usando um negócio chamado sistema de equações. Mas para alguém que está no 5º ano, 6º ano, você não sabe ainda sistema de equações, né? Você tem que usar apenas o raciocínio aritmético. Ou seja, as propriedades das operações. Que operação que está te interessando aqui? Essa operação que se chama subtração. Então, o que ele quer que você calcule é isso aqui.
é G menos A. O preço da gasolina menos o preço do álcool. 1 litro de cada um. E dá para você descobrir? Sim, você pode descobrir isso por aqui. Olha só. Isso aqui é um valor. Isso aqui é outro valor. Que tem a ver com o preço do álcool e o preço da gasolina. Se você fizer essa diferença, você vai ter aqui uma diferença que vale R$6. O que é então R$6? Vamos representar assim. Eu vou usar esse símbolo aqui, essa chave, para indicar a diferença. Diferença entre dois valores. Então, que valores são esses? Esse valor aqui é 20 litros de álcool. Então, se o litro do álcool custa A, 20 litros de álcool vão custar 20A. Ou seja, 20 vezes A. E 30 litros de gasolina. Se 1 litro de gasolina custar G, então 30 litros vai custar 30G. Então, essa expressão aqui, ela usa dois valores desconhecidos por enquanto, né? A, que é o preço de 1 litro de álcool, e G, o preço de 1 litro de gasolina. Isso aqui é a quantidade de litros de álcool e gasolina. Você fazendo essa conta, você descobre o total. Só que agora eu não estou interessado no total, eu estou interessado na diferença. Eu tenho esse valor e esse outro valor aqui, ó. Esse valor vai ser quanto? É 30A mais 20G. 30A mais 20G. Essa diferença entre esses dois valores dá essa diferença aqui, que é R$6. Então, o que nós temos aqui é uma operação de subtração. A subtração desse valor e desse valor dá como resultado, ou seja, como é que se chama o resultado da subtração? A diferença. Então, esse resultado da subtração, que se chama diferença, é 6. O que ele quer saber é isso mesmo, ó. Ele quer saber a diferença, só que quer saber a diferença entre esses valores aqui, G e A. Mas você tem aqui a diferença entre esses valores aqui. É uma expressão diferente, mas ela usa G e usa A. Será que tem como a gente mexer nessa expressão aqui, nessas duas expressões, para ela ficar assim como a gente quer? Sim, olha só, isso aqui é uma subtração. Isso aqui significa minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Agora, tem umas propriedades da subtração que você pode usar aqui. Por exemplo, você tem um valor aqui e você subtrai esse outro valor e encontra aqui um resultado. Então tem uma propriedade da subtração que diz o seguinte: se você aumentar os dois termos de uma subtração do mesmo valor, faz de conta que esse mesmo valor é esse símbolo aqui, o resultado da subtração não se altera. Isso vale também quando você diminui ambos os termos de uma subtração do mesmo valor. O resultado não se altera. Quer ver um exemplo? Vou pegar uma subtração aqui qualquer. Vamos colocar aqui 30 menos 18. 30 menos 18, isso dá como resultado quanto? 12. Agora, vamos pegar esse 30 e vamos diminuir um valor, e esse 18, vamos diminuir esse mesmo valor. Vamos diminuir 5 unidades, aqui e aqui. Então, 30 menos 5 vai dar 25. Eu subtraí 5 unidades. E 18 menos 5 dá 13. Então, nós ficamos aqui com uma outra subtração, cujos termos são esses mesmos termos dessa outra subtração, só que a gente diminuiu ambos os termos em 5 unidades. O que vai acontecer com o resultado? O resultado aqui vai dar 12 também. Ele não se alterou. Isso é uma propriedade da subtração. Quando você aumenta ou então quando você diminui os dois termos de uma subtração, o resultado não se altera. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sei que isso menos isso dá 6.
que é a diferença dos preços que ele pagou lá, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa subtração, que é isso menos isso, que dá como resultado 6, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 20A. Vou subtrair 20A aqui no primeiro termo e 20A aqui no segundo termo. E aí eu vou ficar com outra subtração. Olha como é que vai ficar. Esse primeiro termo, se você tirar 20A, ele vai virar o quê? Esse 20A vai sumir. Vai sobrar só isso aqui, ó, 30G. E aqui, nesse outro, se você tirar 20A, vai sobrar quanto? Você tinha 30A, tirou 20A, 30 menos 20 dá 10. Então você ficou aqui com 10A. 10A e aqui continua esse 20G que eu não mexi nele. Essa diferença dá quanto? Dá 6. A diferença não se altera. O resultado da subtração não se altera quando você faz isso aqui, quando você diminui ambos os termos do mesmo valor. Esse valor que a gente diminuiu aqui foi 20A. Para que eu diminui 20A? É porque eu quero fazer aparecer isso que o problema pediu. A gente não tem isso, mas a gente tem isso aqui. A gente pode mexer nessa operação para ela ficar igual a essa. Mas não é mexer de qualquer jeito, é mexer com coisas que não alterem o resultado. Isso aqui é uma coisa que não altera o resultado. Agora, me indique alguma coisa para eu subtrair aqui de novo, nessa outra operação, que não altere o resultado e fique alguma expressão mais parecida com essa. Eu vou subtrair 20G. 20G aqui e 20G aqui também. Eu vou ficar com outra subtração. Ó, subtraindo 20G daqui, do subtraindo, quanto é que vai dar isso? 10A mais 20G, aí você tira 20G, subtrai, né? Vai sobrar 10A. E esse outro termo aqui, que é o minuendo, ele é 30G. Se você tirar 20G, ele vai virar quanto? Vai ficar 30 menos 20, vai ficar 10G. E essa diferença vai ser quanto? Vai continuar sendo 6, porque esse tipo de operação aqui não altera o resultado da subtração. Então, olha só o que a gente ficou. 10G menos 10A é igual a 6. O que o problema está perguntando? Ele quer saber G menos A. Aqui já é quase isso, né? Só que está multiplicado por 10. Eu quero fazer essa expressão agora virar essa. O que eu faço? Ó, isso aqui é um número, na verdade, 10 vezes maior do que aquilo que você quer. É a diferença entre 10 litros de gasolina e 10 litros de álcool. Tá dando 6. Se você quiser saber esse aqui, sem esse 10, o que você tem que fazer? Tem que dividir todo mundo por 10. Eu posso fazer isso? Sim. É claro, se você comprar uma quantidade 10 vezes menor, você vai ter um custo 10 vezes menor. Vai ficar 10 vezes mais barato. Então, dividindo todo mundo aqui por 10, vai ficar o quê? Dividindo por 10 aqui, isso aqui vai ficar G e A. Lembre que você está fazendo a subtração desses valores. E aqui, esse 6, quando você dividir por 10 também, vai virar o quê? 0,6. Então, G menos A dá 0,6. Quer dizer, 60 centavos, né? G menos A é 60 centavos, 0,6. Lembrando que 0,6 reais não são 6 centavos, são 60 centavos, porque o centavo você coloca aqui até os centésimos, né? Completa com 0 aqui, então 0,60, que é a mesma coisa que 0,6. Então 0,6, 60 centavos, é esse valor que ele pediu, a diferença de preço entre 1 litro de gasolina e 1 litro de álcool. Observe que aqui a gente não calculou quanto é um preço de 1 litro de gasolina e nem de 1 litro de água, mas ele não pediu isso, ele só quer saber a diferença. A gente poderia também calcular esses valores e fazer a diferença, mas aqui a gente não precisou saber os valores, a gente foi direto na diferença, né? Usando aqui essas propriedades da subtração, ou seja, a gente subtraiu valores mantendo o resultado.
Fizemos isso aqui uma vez e duas vezes. E depois, essa outra subtração que dá o mesmo resultado, a gente dividiu todo mundo por 10. Claro, se você compra 10 vezes menos combustível, você vai gastar 10 vezes menos para comprar aquilo. E a diferença acontece a mesma coisa. Dividido por 10, esse resultado vai ser dividido por 10 também. Então, é 60 centavos. Cadê? 60 centavos. Resposta correta, letra E de eco.